Em 1862, a notícia da morte de Phineas Quimby se espalhou como um vento frio. Para muitos, era apenas o fim de um curador controverso, mas para uma mulher em particular, a notícia foi devastadora. Ela não era apenas uma de suas alunas, era uma paciente que encontrou em Quimby a única esperança após anos de sofrimento e doenças crônicas. O nome dela era Mary Baker Eddy. Para ela, a morte de Quimby não significava apenas a perda de um mentor, mas o retorno a um pesadelo. A doença que parecia ter recuado voltou com força total. A fragilidade, a dor, o desamparo. O mundo de Mary desmoronou mais uma vez. Ela estava de luto, doente e, acima de tudo, sente-se abandonada. O homem que lhe mostrou a chave para a cura se foi, levando o segredo consigo. Ou será que não? O que parecia ser o fim era, na verdade, um novo e dramático começo. Mary estava confinada ao seu quarto, novamente prisioneira do próprio corpo. A medicina tradicional já havia desistido dela anos antes. Os médicos não encontravam respostas, apenas ofereciam diagnósticos sombrios. Quimby tinha sido sua única luz, sua prova de que a mente podia triunfar sobre a matéria. Com sua morte, essa luz se apagou. O desespero era tão grande que ela mal conseguia se levantar da cama. Cada dia era uma batalha contra a dor e a fraqueza. Ela lia e relia as anotações que fizera durante suas sessões com Quimby, tentando desesperadamente recapturar aquela sensação de poder, aquela certeza de que a cura era possível, mas as palavras pareciam vazias sem a presença dele. A dúvida começou a se instalar. Teria sido tudo uma ilusão? Uma simples sugestão? A morte dele era a prova de que seu método era falho? Essas perguntas a assombravam. Dia e noite. Então, em uma noite de inverno de 1866, aconteceu o impensável. Enquanto caminhava por uma rua gelada em Lynn, Massachusetts, Mary escorregou no gelo e sofreu uma queda grave. As pessoas que a socorreram a levaram para casa inconsciente. O médico foi chamado e o diagnóstico foi terrível. Lesões internas graves. Ele disse aos amigos dela que ela não sobreviveria, que suas chances eram praticamente nulas. Ela estava à beira da morte. Mais uma vez, mas foi nesse momento, no ponto mais baixo de sua vida, que algo extraordinário aconteceu. Deitada em sua cama, esperando o fim, Mary pediu sua Bíblia. Ela abriu em uma passagem sobre um dos milagres de cura de Jesus, e enquanto lia, algo se acendeu dentro dela. Uma compreensão súbita e avassaladora. Não era Quimby. Nunca foi sobre o homem. Era sobre o princípio por trás dele. Uma lei divina, universal e imutável. Naquele instante, ela sentiu uma onda de força percorrer seu corpo. A dor desapareceu. A fraqueza se dissipou. Para o espanto de todos que estavam no quarto, Mary Baker Eddy se levantou da cama, vestiu-se e caminhou até a sala de estar, completamente curada. Os amigos e o médico ficaram chocados. Não havia explicação médica para aquilo. Foi um milagre. Mas para Mary, foi mais do que isso. Foi uma revelação. Ela não tinha apenas se curado, ela tinha descoberto a ciência por trás da cura. Ela entendeu que o poder não estava em uma pessoa, mas em Deus, na verdade divina que governa toda a existência. Ela chamou essa descoberta de ciência cristã. A partir daquele momento, a vida de Mary mudou para sempre. A mulher frágil e doente deu lugar a uma líder carismática e determinada. Ela não queria mais apenas a sua própria
cura. Ela queria levar essa verdade ao mundo inteiro. Ela começou a ensinar, a escrever, a curar outras pessoas, e o que começou com uma experiência pessoal em um leito de quase morte. Rapidamente se transformou em um movimento que atraiu milhares de seguidores. Ela escreveu seu livro fundamental, Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, que se tornaria um dos textos religiosos mais influentes da história americana. Ela fundou uma igreja, a Igreja de Cristo Cientista, e um jornal de renome internacional, o The Christian Science Monitor. A mulher que a sociedade descartou como uma inválida, incurável, construiu um império global. Mas essa jornada de sucesso e poder não foi um caminho fácil. Pelo contrário, estava repleta de controvérsias, batalhas legais, traições e acusações que testaram sua fé e sua sanidade até o limite. A história de Mary Baker Eddy é uma saga de resiliência, fé e poder, mas também de sombras e segredos que seu movimento lutou para manter escondidos por mais de um século. E é essa parte da história que vamos explorar a seguir. No episódio anterior, falamos sobre Phineas Quimby e o seu método de cura mental. Hoje, vamos mergulhar na história de uma mulher que foi profundamente impactada por ele. Mary Baker Eddy. A vida dela estava por um fio quando seus caminhos se cruzaram. Imagine uma pessoa presa num ciclo de dor crônica, desmaios constantes e paralisias que iam e vinham sem aviso. Essa era Mary Baker Eddy, por volta de 1862. Ela já tinha tentado de tudo que a medicina da época oferecia, mas nada funcionava. Os médicos não tinham respostas e a esperança estava se esgotando. Foi nesse momento de desespero total que ela ouviu falar de um curador em Portland, no Maine, chamado Phineas Quimby. Desesperada, ela viajou para conhecê-lo, sem saber que aquele encontro mudaria o rumo da sua vida e da história da espiritualidade americana. Ao chegar, ela não encontrou rituais místicos ou promessas de milagres. Quimby não a tocou, não a hipnotizou, não usou nenhum tipo de droga ou placebo. Ele simplesmente sentou e conversou com ela. O que ele disse foi revolucionário para Mary. Quimby explicou sua teoria de que muitas doenças eram, na verdade, manifestações físicas de crenças erradas e medos profundamente enraizados na mente. Ele falava sobre como o medo se aloja no corpo, criando sintomas reais a partir de uma ideia falsa. Para ele, a cura não vinha de fora, mas de dentro, através da correção desses pensamentos. A doença era um erro mental e a verdade era o remédio. Era uma conversa de mente para mente, um processo de reeducação do pensamento. Para Mary, que vinha de um contexto de sofrimento físico intenso e de uma religiosidade tradicional, essas ideias foram como uma luz na escuridão. E o mais impressionante foi que funcionou. Quase que imediatamente ela começou a se sentir melhor. As dores diminuíram, a fraqueza desapareceu. A melhora foi tão rápida e tão profunda que Mary ficou absolutamente maravilhada. Ela finalmente encontrou algo que não apenas aliviava seus sintomas, mas explicava a causa deles de uma forma que fazia sentido. Nas cartas que ela escreveu nessa época, sua admiração por Quimby é quase ilimitada. Ela o descreve como o maior pensador que já viveu. Ela reconhece abertamente que foi curada por ele, sem o uso de qualquer remédio. Ela se tornou uma aluna devota, passando horas e horas com Quimby, absorvendo cada palavra. Ela estava tão fascinada que começou a copiar à mão os manuscritos dele, que eram conhecidos como as Perguntas a Quimby. Ela queria entender cada detalhe, cada nuance daquele sistema de pensamento que a tinha libertado da dor,
Durante um tempo, parecia que Mary Baker Eddy seria a maior discípula de Quimby, a pessoa que levaria seu legado adiante. Ela mesma começou a aplicar os métodos dele para ajudar outras pessoas, com algum sucesso. Ela escrevia artigos para jornais locais, elogiando o sistema Quimby de cura. Tudo indicava que ela seria a principal voz a divulgar o trabalho do seu mestre. Mas como sabemos, a história tomou um rumo completamente diferente. A relação entre a aluna e as ideias do mestre se tornaria muito mais complexa e controversa. O que aconteceu depois? Como Mary Baker Eddy passou de discípula devota à fundadora de um movimento religioso global, a ciência cristã, com uma teologia própria, como a influência de Quimby foi reinterpretada e até mesmo negada ao longo do tempo. Essa transformação é uma das partes mais fascinantes e debatidas dessa história, e é exatamente isso que vamos explorar no nosso próximo episódio. A jornada de Mary Baker Eddy estava apenas começando, e os eventos que se seguiram moldaria não apenas a sua vida, mas também o panorama espiritual de milhões de pessoas. Não perca, Seivoca Gosto. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo capítulo. Obrigado e até lá! Logo após a morte de Phineas Quimby, um evento marcante mudaria para sempre a trajetória de sua discípula mais famosa, Mary Baker Eddy. Pouco tempo depois de perder seu mentor, ela sofreu uma queda grave no gelo. O acidente foi sério, deixando-a acamada, e os médicos da época tinham poucas esperanças de sua recuperação. Parecia que a história iria se repetir, com Mary novamente buscando uma cura milagrosa. Mas desta vez, a narrativa que ela contou ao mundo foi completamente diferente, quando se recuperou, desafiando todas as expectativas médicas. Mary Baker Eddy afirmou que sua cura não veio de nenhum homem, nem mesmo das técnicas mentais que aprendeu com Quimby. Em vez disso, ela declarou ter recebido uma revelação direta de Deus, uma iluminação divina que a restaurou completamente. Esse foi o ponto de virada, o momento em que a semente plantada por Quimby começou a florescer sob um novo nome e uma nova autoridade. A partir dessa experiência, que ela chamou de a Grande Descoberta, Mary começou a reestruturar e rebatizar sistematicamente as ideias que havia absorvido. Os conceitos que antes eram de Quimby passaram por uma transformação teológica. O que ele chamava de mente, Mary agora chamava de Espírito Divino. A crença do paciente, um pilar no método de Quimby, tornou-se a verdade divina, uma realidade espiritual absoluta e imutável. O método de cura de Quimby evoluiu para uma doutrina religiosa completa. Ela passou os anos seguintes desenvolvendo essa nova teologia, organizando-a em um sistema que poderia ser ensinado e praticado. A cura mental, antes uma prática filosófica e terapêutica, estava se tornando a base de uma nova religião. Mary não se via mais como uma praticante das ideias de outro homem. Ela se via como a fundadora e reveladora de uma ciência divina, a única pessoa que havia compreendido plenamente a verdade sobre Deus, o homem e a cura. Em 1875, essa jornada culminou na publicação de sua obra-prima, Ciência e Saúde. Este livro se tornaria a escritura central de seu movimento. Ao ler Ciência e Saúde hoje, especialmente se comparado aos escritos de Quimby, as semelhanças são impressionantes. Estruturas de frases, conceitos-chave e até passagens inteiras parecem ecoar diretamente o trabalho de seu antigo mestre. As ideias sobre a mente, a doença como um erro de crença e a cura através da correção do pensamento estão todas lá,
No entanto, havia uma omissão crucial. Em todo o livro, o nome de Phineas Parkhurst Quimby não é mencionado uma única vez. O homem que a salvou da invalidez e lhe ensinou os fundamentos da cura mental foi completamente apagado da história oficial. Mary Baker Eddy agora reivindicava a autoria total e divina de cada ideia, apresentando-as como uma revelação única e original, vinda diretamente de Deus para ela. A herança de Quimby foi absorvida, rebatizada e, finalmente, renegada. Se você está gostando desta série, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. Mary Baker Eddy funda a ciência cristã e com ela uma nova era começa. Ela não estava apenas construindo uma igreja, estava forjando um império. Regras rígidas foram estabelecidas, a autoridade foi centralizada em suas mãos. E uma instituição poderosa começou a tomar forma. Mas enquanto as paredes da igreja subiam, algo mais silencioso e sombrio nascia nas suas sombras. O início de um apagamento histórico. O nome de Phineas Parkhurst Quimby, o homem cujas ideias foram a semente de tudo, começou a desaparecer. Suas menções foram sistematicamente removidas dos registros e publicações. Qualquer um que ousasse questionar a nova narrativa, que ousasse lembrar da verdadeira origem desses ensinamentos, era silenciado, marginalizado e, por vezes, punido. A lei da atração, que havia sido uma descoberta empírica, um estudo da mente e da matéria, transformou-se em uma revelação divina, um dom exclusivo concedido a uma única pessoa, Mary Baker Eddy. A história estava sendo reescrita e a verdade enterrada sob o peso da doutrina. No entanto, a verdade tem uma teimosia própria. Ela sempre encontra uma fresta para a luz. E nem todos estavam dispostos a aceitar essa nova versão dos fatos. Uma mulher em particular, que esteve no círculo íntimo de Mary Baker Eddy, viu a distorção acontecer diante de seus olhos. Ela sentiu o controle se apertar e a liberdade intelectual ser sufocada. Ela sabia que aqueles princípios universais não poderiam ser aprisionados dentro das paredes de uma única religião. Essa mulher ousou romper com a poderosa estrutura de Mary Baker Eddy. Ela decidiu libertar essas ideias do controle dogmático e devolvê-las ao mundo de forma aberta e acessível a todos. Seu nome era Emma Curtis Hopkins, e a história dela é a peça que faltava neste quebra-cabeça. A verdadeira ponte entre as descobertas de Quimby e o movimento do novo pensamento como o conhecemos hoje. No nosso próximo episódio, vamos mergulhar na jornada desta figura extraordinária, com Hasidah como a professora das professoras. Vamos descobrir como ela pegou os ensinamentos originais e os transformou em um sistema prático que influenciou gerações de mestres e escritores da lei da atração. A história de Emma Curtis Hopkins não é apenas sobre uma ruptura, é sobre coragem, sobre a luta pela liberdade intelectual e sobre como uma única voz pode mudar o curso da história. Se você quer desvendar este capítulo crucial e entender como a lei da atração finalmente se espalhou pelo mundo, deixe o seu like agora mesmo e comente aqui embaixo a palavra quero. Sua participação é o que nos move a continuar trazendo a verdade à tona. Prepare-se, porque a próxima ruptura mudou absolutamente tudo. A gente se vê no episódio 3